Sim, irmãos, vamos retomar aqui a lição, né? Nós estamos estudando a lição 16 sobre a cobiça e paramos no vídeo anterior falando sobre a maneira arriscada de enriquecer, né? A leitura do texto aqui vai dizer: o objetivo único e imediato dos jogos de azar é econômico. Para alguns aí, nesse tipo de jogo, todos apostam dinheiro para que um ou poucos possam ganhá-lo, sem qualquer critério da inteligência ou habilidade. Qualquer tipo de jogo que se enquadre neste princípio é jogo de azar. E o crente e o servo de Deus deve fugir dessas coisas, né? Porque a nossa confiança não está no jogo, na jogatina. A nossa confiança está no Senhor. É o Senhor quem nos abençoa, né? É o Senhor quem derrama riqueza sobre o seu povo, sobre a humanidade, né? Então não é buscando através de jogo que a pessoa vai enriquecer, né? Pode trazer até mais complicações. Portanto, para o cristão fica uma coisa indevida, fica uma coisa fora do padrão bíblico, um cristão se passar a fazer qualquer tipo de jogo por aí, arriscando, né? Como alguém diz, arriscando, fazendo algum tipo de movimento para ganhar um dinheiro extra. Quem vai conceder a bênção para cada um de nós é o Senhor, não é um jogo, né? Por isso mesmo é que perante a lei brasileira, né, a maioria tem alguns jogos desses aí que não é permitido, né? Outros é permitido oficialmente, porque há interesses por trás disso, né? Dessas instituições que regularizaram alguns tipos de jogos. Mas para nós cristãos isso não tem muito sentido, né? A nossa riqueza vem do Senhor. O terceiro tópico da lição fala sobre identificando os riscos e as consequências, né? Porque há risco e há consequência quando a pessoa tenta enriquecer ilicitamente, né? E aí nós vamos ler aqui rapidamente Provérbios capítulo 30, versículo 15 e 16. Identificando o risco, né, e as consequências da cobiça e da riqueza apressada. 30, versículo 15 e 16. Vai dizer assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem, basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se farta de água e o fogo que nunca diz basta, né? Três coisas que realmente não tem como fugir dela. Mas veja lá, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6 também faz parte da lição. 5 a 8. 6 de 5 a 8. Ele vai dizer: altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é a fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? Então, o grande desafio é a pessoa se contentar com o que ela tem. É claro que ela não deve se acomodar, né? Todos nós devemos buscar as nossas melhorias, né? Uma condição melhor para a nossa vida, mas não de maneira ilícita, não através de jogos, mas através de uma vida honesta, né? Dentro dos padrões de Deus e de acordo com a lei vigente no país. Não dá para você querer entrar em movimentos como cristão, movimentos que são coisas ilícitas, né? ou jogatinas. Então,
Muitas vezes as pessoas fazem isso porque elas estão descontentes com a vida que estão levando, mas não é motivo de partir para esse tipo de movimento, né? Porque você está descontente com alguma coisa, agora eu vou entrar no caminho ilícito. Não, não é por aí o caminho, né? Mas veja lá, a pessoa cobiçosa sempre quer mais, como uma sanguessuga, o texto que nós lemos. Quem não aprende a ser feliz com o que tem, nunca chegará à felicidade com aquilo que vier a ter. Este descontentamento é motivado pela cobiça. Veja, a pessoa que está descontente, pelo que nós estamos vendo aqui, é por causa da cobiça, que podemos definir como o desejo veemente e imoderado de possuir. A ambição e ganância por riquezas, isso é a cobiça. É a cobiça. Quando somos atraídos e seduzidos por ela, o fim é desastroso, né? Veja, temos que fugir dessas coisas, pedir a Deus todos os dias para não entrar nesse jogo, né? Da cobiça. Porque quando somos atraídos e seduzidos por ela, o fim é desastroso. Vai dizer Provérbios 28, 22. E 1 Timóteo, Tiago, tire de sua linguagem o vocabulário de lamento, tristeza, frustração e reclamação, e dê graças a Deus pelo que Ele tem lhe dado, pois a fonte de alegria não é o que você tem. A fonte de alegria é o Senhor, né? Então, muitas vezes a pessoa ela está querendo, vamos dizer assim, desafogar a sua mágoa, as suas tristezas, as suas frustrações, tentando cobiçar aquilo que não é seu ou aquilo que não é lícito, né? Então a nossa alegria não é por causa do dinheiro, dos bens, das posses, não. A nossa alegria é do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Segunda coisa aqui, segunda observação dessa identificando os riscos e as consequências. Primeiro, o descontentamento constante. Agora, a pseudo-confiança. O que você faria se ganhasse 2 milhões? Você já pensou, meu irmão, o que você faria, né, se viesse nas suas mãos 2 milhões? Agora vamos ler Provérbios capítulo 18, versículo 10 e 11. Provérbios capítulo 18, versículo 10 e 11. Olha o que ele diz. Torre forte é o Senhor, é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Isso aqui são os bens do rico. Nós sabemos que as muralhas elas podem cair, né? Como caíram as muralhas de Jericó. Mas vamos lá, ainda Provérbios capítulo 11, versículo 28. Ele diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem, né? Então, não tem nenhuma muralha, não tem riqueza que não possa cair se ela não estiver construída sobre a rocha que é Jesus Cristo. Se a riqueza foi construída com justiça, com lealdade, se a riqueza foi construída honestamente, então ela tem amparo para sobreviver. Mas se ela foi construída, né, seja qual for a muralha que tenha sido construída, se ela não foi lícita, se ela foi irregular, lá na frente ela vai cair, né? O provérbio disse que não há muralha que não caia. Quem confia nas suas riquezas cairá,
É o que diz Provérbios, né? Vamos lá, irmãos. Depositar a nossa confiança na segurança que as riquezas supostamente trazem fazem-nos murchar, secar, até cairmos como uma folha de uma árvore. Essa confiança nas riquezas pode levar-nos a uma pseudo autossuficiência e, consequentemente, pode fazer com que venhamos a negar a Deus. Veja, por causa da riqueza, e a gente já ouviu essas coisas por aí, né? A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta, viu? Em nome de Jesus.